Boa noite, irmãos, amigos. Boa noite àqueles que vão entrar e àqueles que virão depois. Muito bom estar aqui. Mais uma semana estamos aqui com a graça do nosso Pai maior. Muito bom, muito bom. Gladys, boa noite. Seja bom pela gratificante estar por aqui. Todas estas feiras nós estamos aqui reunidos de horas para aprender um pouco mais sobre essa doutrina de Jesus, que nos orienta, que nos ampara, que nos dá a esperança de um mundo melhor. Ari, boa noite. Está cortando de novo. Olha, eu não sei o que fazer. Oi, Ari, boa noite, boa noite. Gladys, não sei o que fazer. É complicado. Tá tudo desligado, só tá ligado aqui. E eu sei que todas as semanas, no início faz, depois vai se ajeitando, vai se colocando o som um pouquinho melhor, mas na verdade não tem o que fazer. E, infelizmente, eu já troquei minha internet, já fiz algo que foi possível, agora melhorou. Dá a impressão assim, sabe aquelas maquininhas que precisam aquecer bem para depois ela sair caminhando? É mais ou menos assim que acontece. Mas vamos nós, né? Vamos seguindo a nossa caminhada, vamos nos ligando com a espiritualidade maior para ver se a gente consegue uma transmissão, pelo menos um pouco melhor, né? Audível, pelo menos. Como digo toda Ana, eis aquilo que Chico pensava, aquilo que ele dizia em determinados assuntos, em determinados temas que ele respondia, não é? Então nós vamos mais uma vez sobre essa preciosa mensagem. Hoje é a de número 272. Então ele diz assim: precisamos estar preparados, compreendendo que a nossa dor não é maior do que a dos outros. Se não temos paciência com uma caneta quebrada, com o café, com o prato à mesa que não vem de acordo com a nossa predileção, como vamos ter paciência com as grandes coisas, se não temos com as pequeninas? O choro que vive na preguiça esquece o trabalho. Não é mais choro, é perturbação. Pois é, como toda semana, uma reflexão muito grande para nós, né? Nós sempre achamos que a nossa dor é muito grande, mas quando a gente vai ver a dor do outro, ela pode ser igual ou muito maior do que a nossa. E se não temos paciência com pequeninas coisas, como ele diz aqui, como é que nós vamos ter com as coisas maiores, não é? E aí ele diz que o choro que vive na preguiça esquece o trabalho. E eu digo com minhas palavras: quem joga lágrimas alheia não tem tempo de chorar. Eu gosto muito desta frase. Oi, Daniele, boa noite. Muito bom tê-la aqui conosco, um prazer. E agora nós vamos então dar início à leitura deste nosso livro, Jesus no Lar, onde Chico Xavier, através do Espírito Neio Lúcio, nos dá esses ensinamentos maravilhosos desse Evangelho no Lar que era feito
na casa de Simão Pedro. Todas as semanas, como nós fazemos aqui. Então, para iniciarmos, vamos ler um trecho e depois refletir um pouco juntos. Hoje a lição é 38, o argumento justo. Então, como eu dizia, na casa de Simão Pedro. Então, aqui diz: à noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou, aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço, humilhado, as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Esta passagem evangélica, onde o nosso irmão começa a dizer para o mestre sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que na verdade ele é, Tadeu que estava muito aflito, esta passagem evangélica trata da importância da prática no bem, da solidariedade, da intercessão, da gratidão e também da nossa fé. E temos a narrativa que todos conhecem do Evangelho, que Jesus, ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, padecendo horrivelmente. O centurião aqui, nesta narrativa, representa o exemplo do homem de bem, que por força das suas qualidades morais e da fé que possuía, conseguiu transformar seus adversários em amigos, os quais se solidarizavam com ele num momento em que buscou auxílio de Jesus em benefício de um servo doente. Aqui nós vemos que ele já começa a fazer a sua caridade. E então, Tadeu aqui diz que lamenta, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? E aí, mais à frente, nós vamos vendo que sim, é possível trabalhar sim, pois o centurião aqui procurou o mestre assim que ele chegou em Cafarnaum e foi buscar o auxílio não para ele, mas para um servo doente. Então, seguindo os ensinamentos do nosso mestre, embarcando-se a voz, adiantou-se então André, alegando choroso: Mestre, e o que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco. Então, vejam só.
O André, então, também alegando que perto do Cristo, ao perceber, ao ouvir o Evangelho, ele se comporta como uma ovelha obediente. Mas ao distanciar-se, qualquer palavra insignificante, ele se desarma. Será que a gente está se vendo aqui também? Será que nós também nos desarmamos diante de uma palavra que muitas vezes gostaríamos de não ouvi-la? E aí ele pergunta para o Cristo: será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito ao mal qual me vejo? Ou seja, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Você ensina o outro, mas você não serve de exemplo, porque você não faz aquilo que você está realmente ensinando. E como nesta lição do mestre é o bem que está em pauta, é o auxílio ao próximo, será que nós estamos fazendo o nosso papel? E não precisa ser de muito grande porte, não. Pequeninas coisas que nós podemos ensinar, pequeninos detalhes em alguma situação que nós podemos também passar para os nossos irmãos. Será que nós estamos fazendo da mesma forma? Como diz o Cristo, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro a ti fizesse. Então, nós temos então, que mostrava e revelava a beleza da alma. Ele diz ao mestre: Senhor, não é preciso que te incomodes tanto. Nem eu mesmo sou digno de te receber em minha casa. Dizes somente uma palavra e o meu servo. Centurião, então, pediu auxílio ao mestre Jesus, que não era um auxílio em alguém social, puramente, simplesmente um escravo. E o pedido dele destaca as qualidades morais que ele possuía e evidencia surpreendentemente a fé deste romano, que é destacada por Jesus. E foi pela fé purificada e pela humildade que o mestre justificou, dizendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Então, esta afirmação do Mestre Jesus serviu naquela ocasião e serve também como um incentivo até hoje para todos nós. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos fazendo, sem procurar saber quem é o próximo. Temos que fazer a ele aquilo que gostaríamos que ele a nós fizéssemos. Então o centurião pede auxílio ao Mestre Jesus para um escravo. Não está pedindo para ele mesmo. E então o Mestre justifica e diz que nem mesmo em Israel ele achou tamanha fé. Então, esses ensinamentos do Mestre serviu, na época, para demonstrar este capítulo, este ensinamento, esta lição para nós. Mas esta nos serve, com toda certeza, até hoje. E diante disso, André calou-se e Pedro interferiu, considerando de tal forma assim. E aí ele diz: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite,
ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. A minha fragilidade é grande, diz Pedro, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do vosso reino se me encontro assim, insuficientemente e incompleto? Vejamos nós. Pedro aqui nos dá mais um grande ensinamento para nós. Como pode ele dar um grande ensinamento para quem quer que seja? Porque se os débitos dele são enormes e ele toma consciência de que ele é um devedor. Então ele diz como que ele pode servir aos princípios sublimes do novo reino se ele se encontra assim, insuficiente e incompleto. Como nós nos sentimos muitas vezes. Nós às vezes acreditamos que somos incapazes de ensinar alguém, porque nós vemos a nossa condição tão pequena, tão insignificante para o nosso próprio julgamento. E nós nos sentimos assim, como diz aqui o nosso irmão Pedro. E aqui ele diz que à noite, ao se retirar para fazer as suas orações habituais, ele se espanta diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Então, às vezes, nós sabemos que somos devedores. Sabemos que temos que mudar e não nos sentimos capazes de ensinar, como ele diz aqui, o novo reino, ou seja, a boa nova, se ele ainda não se sente completo. Pois é. No Livro dos Espíritos, nós temos na questão 918 a pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Pois bem, vejamos o que o Espírito Verdade responde. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, nós precisamos ser um homem de bem para que todos os atos da nossa vida corporal seja praticada exatamente da forma que Deus nos pede. Rosalva, boa noite, seja bem-vinda. Bom ter você aqui conosco. Então, aqui nesta resposta, desta pergunta, é muito importante nós refletirmos, porque olha só, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus. Ainda estamos longe, ainda estamos bem distante, para que a gente possa compreender e fazer tudo em virtude das leis divinas, para que a gente possa, ao invés de viver a nossa vida material, vivermos a nossa existência espiritual, com a força, com a fé e com a esperança no amanhã. E ainda ele diz aqui que verdadeiramente o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E aí nós vamos ver aquele ensinamento de Santo Agostinho. Porque para sermos realmente um homem de bem, praticando a lei de justiça, amor e caridade, é necessário que a gente interrogue
a nossa consciência sobre os atos que praticamos todas as noites. Fabiana, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós temos que procurar todas as noites, ao fazermos a nossa oração, perguntar para que o nosso mestre possa nos orientar e a nossa própria consciência acuse se nós praticamos algum mal a alguém, se fizemos o bem que nós poderíamos ter feito, se fizemos o mal para o outro, em que muitas vezes ele vá se queixar, que nós possamos ressarcir esta situação para o outro dia. Logo ao amanhecer, possamos nós, pela caridade, pelo amor ao próximo, fazer o bem àquele nosso irmão. Então, aquele que pratica a caridade e o homem de bem é bondoso, é humanitário, é benevolente e não vê nos outros senão o próprio irmão. Sem distinção de raça, sem distinção de crença, apenas que possamos nós também sermos um homem de bem, começando por este pequenino, mas infinito situação em que nós podemos, de alguma forma, seguir esses ensinamentos. Então, é um infinito ensinamento do nosso querido Santo Agostinho. Imaginemos todas as noites, ao deitarmos, colocar a nossa cabeça no travesseiro e fazermos uma regressão bem rapidinha para ver se nós enganamos, se nós mentimos, se nós fizemos mal para alguém, porque a única testemunha é a nossa própria consciência. Por isso Jesus nos diz, pela caridade e amor ao próximo, é bom fazer o bem. Seja como for, é importante sempre fazer o bem ao próximo. E fazendo a ele, você está fazendo a você mesmo, a nós mesmos, não é? Então a palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou muito abatido: na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Veja só, o Tiago, filho de Alfeu, provavelmente fazia o que nós acabamos de dizer. Ele fazia, sim, um trabalho de consciência, na intimidade da sua própria consciência. Ele reparava que tão longe ele está de fazer a boa nova e aplicá-la como verdadeiramente se deve ser aplicada. E continuando, ele diz: muita vez, depois de confortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. E há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Olha só o que esses discípulos do Mestre estão neste momento questionando. Olha só que coisa, porque neste momento todos eles não se sentem à altura de sair espalhando o bem, fazendo a caridade, pois eles não se sentem prontos para tal. E aqui ainda o Tiago diz que na sua própria consciência
ele percebe que ele está muito longe da boa nova. E aí ele se recolhe no quarto dele solitário para sondar o abismo das suas próprias faltas. E há momentos, como ele diz aqui, em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. E aí ele pergunta, não estarei enganando o próximo? Tortura-me a certeza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Dadazinha, boa noite, seja bem-vinda. Gente, como é que nós então podemos nos sentir diante dessas situações em que os nossos irmãos, seguidores de Jesus, estavam colocando esta pauta sobre a mesa, questionando o Mestre Jesus? Então, o homem que possui este sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele paga o mal com o bem. Por isso, nas nossas pesquisas, perguntando à nossa própria consciência se fizemos algum mal naquele dia, nós temos que pensar em fazer o bem sem esperar recompensa. E colocar os bens espirituais, como está aqui, acima dos bens materiais, temporais. Nós temos a necessidade de sermos benevolentes e ver em todos os nossos irmãos os nossos amigos, porque Deus colocou-nos nesta situação, nesta diversidade, para que nós não fiquemos apenas como uma sociedade distinta, em uma situação do pobre, do mediano, do rico, cada um distinto na sua situação. Mas não, precisamos, como diz aqui que o centurião pediu ao Mestre Jesus que fosse curar um servo, um escravo, alguém que ele tinha por ele um amor, uma caridade. Então ele sentia satisfação nos benefícios em que ali ele estava distribuindo. Então nós precisamos também copiar toda esta situação em que estava esse nosso centurião, onde Jesus coloca ele como modelo. Porque todos nós temos que ter em nós a fé no futuro e saber que todas essas vicissitudes que nós estamos passando, ela nada mais é do que provas que nós mesmos pedimos. E se hoje nos encontramos em alguma situação, não sabemos o que fomos ontem e não sabemos quem seremos amanhã. Por isso que nós precisamos fazer a caridade ao próximo, sem sequer nos preocuparmos se vamos receber alguma recompensa ou não. E do que nos vale essa recompensa? Para que nos serve? Para nada. Não é? Porque essa recompensa, se vier do ser humano, nada será. Porque os benefícios que recebemos aqui na nossa terra, que estamos agora vivendo nesse mundo de provas e expiações, nada é perto daquilo que iremos receber através do nosso trabalho no mundo espiritual. Por isso ainda o Mestre nos diz, para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. E Emmanuel nos diz isso também, que para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, é necessário que tenhamos, além da ação de fazer o bem, é termos vontade. Não ter ódio, não guardar nenhum rancor, mágoa,
desejo de vingança, porque nós precisamos ter o amor do nosso Mestre em nós, como ele exemplificou, quando aqui esteve encarnado como homem. Então, aqui continuando a lição do nosso Mestre, outras vozes, diz o Mestre, se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, ele sorriu, tocado de bom humor, e então ele esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Olha só as palavras do Mestre. A meu parecer, diz ele, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menosprezar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados ao geral de salvação, não me parece que os anjos devem a glória dos altos para substituir-nos no campo da lição da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos, então, transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu um ponto final no assunto. Vejam só, meus irmãos, que lição o Mestre Jesus nos dá aqui. Se nós ainda não nos sentimos verdadeiramente anjos, e nós ainda estamos aqui parados, sem poder fazer e transformar essa situação na forma em que nós estamos aprendendo, estudando, para que a gente possa crescer, que quando ele diz aqui, não me parece que os anjos devam descer da glória dos altos para nos substituir no campo da lição da terra. Então nós não precisamos que ninguém venha até nós. O que nos resta fazer é termos vontade, como ele disse, para o nosso adiantamento. E ainda ele diz aqui, o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. Então, o remédio é para aqueles que estão enfermos, que somos todos nós. Mas o ensino ao ignorante. Por isso, espíritas, amai-vos. Segundo ensinamento, instruí-vos. Porque os ensinamentos do Mestre estão aí, para que a gente possa crescer. Então, ele diz aqui, que ele pensa que a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, nós temos sim que trabalhar. E todos os discípulos, então, estavam ruborizados, e na fisionomia de todos, eles estavam muito, vamos
dizer assim, chateados, inibidos pelos ensinamentos que o Mestre lhe deu. Como se nós disséssemos aqui agora, a gente tem que pegar o nosso chapéu e colocá-lo, porque realmente serve para todos nós. Depende da boa vontade, do esforço de cada um de nós. Por isso a mensagem desta noite, essa mensagem desse texto, é mostrar a força do bem em cada uma das nossas ações. E quando Jesus disse aqui, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Além da fé, o centurião mostrou a força de praticar o bem em suas orações, ou seja, ele fez a caridade, sem preconceito, sem se importar com, na realidade, quem era aquela criatura. Sim, era apenas um escravo. Muitos de nós poderemos dizer, era um escravo, e ele então humildemente chegou até o mestre e pediu que o curasse. E quando o mestre lhe diz então que nem em Israel ele havia visto tamanha fé como era daquele centurião. Então, quando nós dissemos aqui, seguindo os ensinamentos de Jesus, quando ele diz que o ensino sirva para todos nós que somos ainda ignorantes, sim, somos ainda ignorantes porque ainda não entendemos todos os benefícios que teremos quando estivermos no mundo espiritual. Sabemos de algumas coisas só. Por isso, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade alguma questão que ele talvez não estivesse entendendo muito bem para poder passar para nós os ensinamentos, o Espírito Verdade lhe responde, ainda não tens a capacidade de compreender. Em outras palavras, claro, mas é isso mesmo. Nós não estamos preparados para compreender o mundo espiritual, porque eles nos contam, narram em vários livros, que lá tudo não é como aqui. As flores são diferentes, as músicas são diferentes, tudo lá é diferente. E a gente não consegue, muitas vezes, compreender esta diferença em que está lá nos esperando. Por isso, nós temos que estudar, temos que aprender como está nos ensinando aquela parábola das 10 virgens, que é baseada no azeite, e que o azeite nada mais é do que o aprendizado, do que o ensinamento. Então, 5 daquelas viúvas, daquelas virgens, na verdade, 10 estavam preparadas. Elas levaram as suas lanternas e também levaram o azeite, que aqui é representado pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. Ela leva. E elas puderam entrar na casa do mestre. Mas as outras 5, as nécias, não levaram. E foram buscar naquele momento. Ou seja, quando nós estivermos para entrar no mundo espiritual, nós ainda teremos que vir buscar mais conhecimento através de maiores reencarnações, para que a gente possa entrar um dia no reino dos céus com todos os ensinamentos, sabendo que só através deles nós vamos alcançar o reino dos céus. Por isso temos que nos esforçar cada vez mais.
para que a gente possa, de alguma forma, alcançar o reino dos céus. E esta parábola é muito bonita. Qualquer dia a gente talvez tenha a oportunidade de passá-las para as nossas reflexões. E ainda nós podemos também aqui, neste contexto desta noite, seguir o conselho de Bezerra de Menezes, onde ele diz: continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Socorrendo e servindo, e sempre mais felizes, nos encontraremos sob as bênçãos do guia e modelo da humanidade, o nosso Mestre Jesus. Pois então aqui, Bezerra de Menezes, este espírito que já tinha por merecimento reencarnar num planeta acima do nosso, mas ele pediu e por merecimento ele recebeu esta dádiva de continuar auxiliando nós, os pobres irmãos terrenos, que ainda temos muito a provar, a expiar e passar pelas nossas vicissitudes. Muitos de nós, e ele está aqui para nos ajudar. Então ele diz aqui, para que a gente continue socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Quanto mais caridade, quanto mais bem estarmos fazendo para o próximo, nós estaremos nos beneficiando. Porque, na verdade, como essa bela frase, onde Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que entrega para domar suas más inclinações. Nós ainda temos, sim, que nos esforçar para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, para que a gente possa perceber as nossas más tendências. Nós temos que começar a prestar atenção para onde nós gostamos de ir, para em que situação nós gostamos de estar presentes, em quais reuniões, com quem eu quero estar, com quem eu gostaria de permanecer sendo amiga ou tendo meus amigos. Porque só assim nós vamos conseguindo domar as nossas más inclinações. Porque no passado nós não sabemos quem fomos, nós não sabemos o que fizemos. Então aquelas tendências ainda existem em nós. Elas estão aqui. Então nós temos que domá-las para que a gente possa crescer e tentando desta forma ter uma transformação moral. Então, o que eu gostaria de fazer, e hoje eu pretendo não fazer mais, mudando devagarinho. É claro que não é assim essa transformação, e talvez nem consigamos ainda nesta encarnação. Mas nós precisamos nos esforçar para que a gente possa domar essas nossas inclinações. E é assim que nós vamos sendo reconhecidos como o verdadeiro homem de bem, como nos ensina aqui, nesta nossa lição da noite, que é a 38. E esse capítulo, na verdade, não é uma relação completa de todas as qualidades que vai distinguir o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais, para que nós sejamos amorosos, benevolentes, indulgentes, que nós tenhamos fé, caridade, justiça, amor e caridade, como nos ensina o nosso Mestre Jesus, dentro da lei
de Deus. Então, que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, através desses ensinamentos desta noite, nós tenhamos o discernimento para podermos mudar. Porque nós não vamos mudar o outro. Nós não podemos fazer nada para que o outro mude, a não ser sermos o exemplo. E aí, dando o exemplo, nós poderemos ser seguidos. E também, de alguma forma, procurar ser aquilo que o outro é dentro dos seus exemplos, como fez Jesus. Como nos mostrou Jesus, exemplificando tudo aquilo que ele fez de bondade. Jesus nunca respondeu para ninguém, nunca desacatou ninguém. Ele foi sempre aquela doçura, aquela candura de criatura. Nós ainda estamos um pouquinho longe, mas nós precisamos nos esforçar para que a gente possa possuir um pouco destas qualidades que distinguem o homem de bem. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade deste ensinamento. E agora nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Nós vamos juntos colocar, para quem estiver e se sentir à vontade, colocar uma água para ser fluidificada. Vamos colocar o nome dos nossos irmãos que desejamos que fique aqui o seu nome na nossa listagem, que eu vou colocar aqui agora na nossa tela. E todos esses irmãos que já se encontram aqui permanecem na nossa tela. E aí nós vamos, depois, se alguém colocar, nós vamos acrescentá-la aqui. Então, mestre, nós vamos neste momento elevarmos o nosso pensamento até ti. Vamos também, Pai Maior, elevarmos o nosso pensamento para que possamos receber os benefícios da espiritualidade maior, desses irmãos benfeitores que conosco estão, sempre nos intuindo, nos orientando, nos amparando, e que também estão, de alguma forma, conosco nesta sala virtual. E aí nós pedimos, Pai e Mestre, que Bezerra de Menezes possa colocar no copo de água de cada um de nós o néctar necessário, salutar, para que possamos, através desta água, sentir os efeitos benéficos para o nosso corpo, mas também que sintamos a presença da espiritualidade maior para melhorarmos a nossa alma, cada vez mais fortalecida na fé, na esperança, no amor e na sinceridade do amor ao próximo também. Pedimos agora, Pai, que derrame suas bênçãos sobre os nossos irmãos que se encontram acamados, sobre os nossos enfermos, sobre, enfim, a todos aqueles que necessitam do seu carinho, do seu amor, porque muitas vezes os seus corações ainda se encontram endurecidos por tantas tristezas em que às vezes eles passam, porque não conhecem o teu amor, não confiam na vida futura e muitas vezes necessitam agora deste amparo, desta proteção e deste calor em seus corações. As crianças que sejam também beneficiadas com o teu amor, os velhinhos nos asilos, os nossos irmãos infelizes nas penitenciárias. Pedimos, Senhor, por todos. Pedimos-te para que coloque suas bênçãos sobre toda a humanidade. E assim, Mestre, felizes que estamos, pedimos-te humildemente que possa conceder-nos a serenidade, para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Dar-nos coragem, Pai,
para modificar aquelas que nós ainda podemos, e sabedoria para que nós possamos perceber as diferenças entre elas. Obrigada, Jesus, obrigada, Mestre, obrigada, espiritualidade. Só temos que agradecer. Obrigada a todos esses nossos companheiros que aqui estão, aqueles que já passaram e aqueles também que ainda passarão, que possam receber os benefícios, o amparo e a proteção do nosso Pai Maior. E que tenhamos, Senhor, um final de semana de paz, de amor, de tranquilidade, e que possamos refletir sobre todos esses ensinamentos. E que assim seja. Obrigado mais uma vez. Vamos então colocar todos esses nomes na nossa lista para que esses nossos irmãos continuem recebendo toda a gratidão, todo o amparo e a proteção para esses nossos queridos irmãos. Obrigado, amigos. Obrigado, irmãos. Vamos continuar sempre unidos, orando e agradecendo por esta bela oportunidade que temos. Eu do lado de cá e vocês do lado de lá. Possamos estar juntos em amor, em coração e sempre nesta união, para que nós possamos, quiçá, um dia, encontrarmos dentro da espiritualidade maior, para que possamos nos abraçar espiritualmente, mas que estejamos juntos, unidos, a partir deste momento. Obrigado a todos, obrigado mesmo, agradeço de coração. Como eu digo toda semana, este incentivo é que nos dá coragem para continuarmos nesta nossa reflexão. Um bom final de semana, muita paz, obrigado a todos, Ari, Gladys, Dadazinho, Fabiana, Rosalva, Josino, Jucimara, a Gladys, o Ari, a Dani, todos esses nossos irmãos que possam estar sempre junto de nós. Obrigado mais uma vez. E até a próxima semana, onde será o dia 21, onde teremos a lição 39, o poder das trevas. Mais uma grande reflexão. Boa noite então, bom final de semana e um beijo no coração de cada um. Até lá, se Deus quiser.